Essa apresentação faz parte de uma série de vídeos que tem como objetivo auxiliar os proponentes tomadores na elaboração dos projetos para tomada de recursos junto ao FEIDRO no Comitê de Bacia do Alto Tietê na segunda chamada de 2020. Nós vamos discutir brevemente alguns elementos que devem estar presentes na ficha resumo. Primeiro é importante diferenciar, que há duas formas de apresentação da ficha resumo: a ficha resumo de empreendimento não estrutural, que deve ser usado para aqueles projetos que incluem estudos, projetos como projetos básicos e executivos de obras, planos e capacitações. Já a ficha resumo de empreendimento estrutural, ela deve ser utilizada quando se trata da execução de uma obra e de serviços correlatos. Então, se for a elaboração de um projeto básico e executivo de uma obra, deve-se utilizar a ficha resumo de empreendimento não estrutural. Se for a execução da obra ou serviços correlatos, deve-se utilizar a ficha resumo de empreendimento estrutural. A ficha resumo, vocês encontram ela no site do FEIDRO SAISP. Vamos entrar rapidinho para que a gente visualize o site. Então, aqui a gente tem as informações gerais, para o proponente tomador. Vocês conseguem baixar aqui o Manual de Procedimentos Operacionais na sua última versão, que traz aqui o regramento, as diretrizes, para a tomada de recursos junto ao FEIDRO. E dentre os anexos, a gente tem o anexo 1, que é a ficha resumo não estrutural, e o anexo 2, que é a ficha resumo estrutural. Então, vocês baixando aqui, vocês já terão a ficha resumo pronta para o preenchimento. E ela tá bem claro as informações que precisam constar na ficha resumo, mas eu vou reforçar alguns pontos aqui. Então, sobre a apresentação da instituição proponente, muito importante que fique claro aí qual que é a aptidão que esse proponente tomador tem para desenvolver a proposta que ele está trazendo para o comitê, Um outro ponto aqui também, que parece um detalhe, mas é importante que seja preenchido adequadamente, é o contato, do responsável por acompanhar esse contrato e receber as comunicações. A Secretaria Executiva da FABAT depois mantém o contato através da informação que foi prestada aqui. Então, é importante que essa informação seja atualizada e que ela realmente represente, o responsável pelo acompanhamento do contrato posteriormente. Tanto a ficha resumo para empreendimentos estrutural como para empreendimento não estrutural, ela traz aqui vários elementos. Eu não vou ficar lendo com vocês porque está muito claro aqui, Então, para cada um desses itens aqui que vocês precisam escrever, consta aqui, Então, o título, como é que deve ser esse título? Tem até um exemplo de título. Então, leiam o que está aqui antes de elaborar, de colocar o seu texto dentro desse campo, Tá muito, a duração aqui fica claro, indicar em meses o prazo de execução. O que é importante entender aqui é que a ficha resumo ela vai trazer uma síntese das informações que vocês colocaram no termo de referência, mas ela não é uma cópia do termo de referência. Vocês precisam, para todos esses itens aqui, as informações elas devem ser coerentes com o que consta no termo de referência, mas elas não estarão aqui na íntegra, elas estarão aqui de uma forma resumida para boa parte dessas informações, Então, aqui, os principais itens, e aí o que eu reforço é justamente isso: leia o que se pede aqui, porque está muito claro o texto, sobre o conteúdo da informação que deve conter em cada um desses itens. E aí, como a gente tem os dois tipos de ficha, ficha de resumo não estrutural e para empreendimento estrutural, o que muda aqui são alguns itens, Então, para a ficha resumo não estrutural, a gente pede aí que vocês coloquem as metas, estratégias para execução, riscos para execução desse empreendimento, público-alvo, os produtos, e aí um detalhe aqui: o cronograma físico-financeiro e a planilha de orçamento, ela não vai estar no corpo da ficha resumo. Documentos que vocês vão enviar em anexo. Nesse mesmo módulo, há vídeos tratando desses dois documentos aqui, então são documentos à parte que vocês vão enviar como anexo, não é para copiar e colar o conteúdo do cronograma físico-financeiro e da planilha orçamentária dentro desse campo aqui. E a equipe técnica que também tem aqui, o importante é isso, vocês colocarem todas as informações que a ficha resumo pede, porque está muito claro aqui o que precisa ser apresentado. E no caso da ficha resumo para empreendimento estrutural, os itens
há algumas diferenças aqui, né? Então, o que se pede são metas, riscos da execução do empreendimento, público-alvo, a mesma questão, cronograma físico-financeiro e a planilha de orçamento, da mesma maneira, né, enviados aí como documento anexo, não copiado, colado aqui, a equipe técnica. E aí tem mais alguns itens que é importante que vocês preencham todas as informações que se solicita no processo FEHIDRO, elas não estão por acaso, né? Elas têm objetivos aí, tanto desde como é que a gente vai pontuar esse projeto no momento da análise, até como o comitê vai avaliar o benefício, né, que esse empreendimento conseguiu causar aí para a bacia como um todo. Então, é importante que vocês marquem aqui todos os itens, né? Se a modalidade é reembolsável ou não reembolsável, dependendo do seu perfil como proponente tomador. Aqui os benefícios, o indicador, né, que vai ser utilizado também é bastante importante. Então, vocês precisam avaliar aí, tendo o escopo, o recorte do projeto de vocês, que tipo de indicador a gente poderia, né, utilizar para conseguir lá no final da execução desse projeto contabilizar aí os ganhos que a bacia teve com esse projeto, né? Então, no caso, e aqui está muito claro, né? Então, se é projeto de controle de perdas, por exemplo, o indicador seria a população atendida. Educação ambiental, o indicador poderia ser o número de contratos firmados aí nesse programa de educação ambiental. Se é uma canalização, né, quantos metros lineares aí você teria, né, de tubulação sendo implantada, e assim por diante, né. Um detalhe aqui sobre projetos, né, então quando a gente fala, isso tem que ficar claro também, esse indicador, ele não pode ser subjetivo, tô falando isso por conta de projeto básico, executivo e execução de obra, tá? Então, assim, quando eu estou falando do projeto básico e do projeto executivo, se eu trato, e aí vamos supor que eu pretendo fazer uma galeria de águas pluviais, vamos usar esse exemplo aqui. Se é a obra, o meu indicador são metros lineares de galeria de águas pluviais implantadas. Se não é a obra, se é o projeto básico ou o projeto executivo, o meu indicador não é a galeria, o meu indicador ainda será o projeto que está sendo elaborado, tá? Então, acho que talvez esse seja o ponto aí mais, às vezes mais difícil, né, que a gente observa mais inconsistências. Então, e isso aqui é bastante importante que vocês informem aqui. Aqui também o quantitativo do indicador escolhido, né? Isso aqui tudo tem que estar dialogando lá com o termo de referência. No termo de referência, vocês também precisam deixar isso claro, né? Quais que são as metas que vocês têm, as ações, e em função dessas metas e ações, quais que são os indicadores que vocês terão, em função da característica do projeto de vocês. A população beneficiada, isso aqui também tem que ficar bem claro que é a população diretamente beneficiada, tá? Tem projetos que, às vezes, ele está restrito a uma pequena área da bacia, e aí acabam declarando que ele vai beneficiar a bacia como um todo. Não, tem que avaliar aquela ação, qual é a população que realmente vai ser beneficiada com a execução dela. Aqui também só identificar, né, a categoria, se é estudo, pesquisa, projeto, obra, serviço, assim por diante. Uma outra questão que vocês precisam consultar o manual de investimentos do FEHIDRO para enquadrar os PDCs aqui. Então, quando nós trabalhamos a deliberação de definição de critérios, né, o que nós colocamos ali são as ações. E aí, essas ações, elas foram derivadas de programas de duração continuada. Então, vocês precisam ir até o manual de investimentos do FEHIDRO, sempre o mesmo link, né, para vocês acessarem essa documentação, e identificar aqui aquela ação de vocês, em qual PDC ela se encontra, e citar aqui, né, o PDC, lembrando que há ações que podem
abranger mais de um PDC, então estabeleçam aí o percentual para cada um desses PDCs, definam aqui, e aqui também é a mesma coisa, né? Identificar aqui no manual de investimentos quais que são as linhas temáticas, em qual linha temática o seu projeto, né, se enquadra. Aqui mais algumas informações que são solicitadas, né, se é um empreendimento novo, às vezes pode ser um empreendimento em fases, então pode ser que vocês já tenham tomado recurso junto ao FEIDRO para fazer uma primeira fase, por exemplo, e aí seria a continuação, então deixar claro isso daqui, indicar o tempo de execução, que está lá em cima também, mas aqui precisa ter uma síntese disso, e aqui alguns dados, né, da abrangência do empreendimento, se ele é local, regional, e as informações aqui, né, o colegiado aqui, o Comitê de Bacia do Alto Tietê, informações sobre o subcomitê, os municípios abrangidos, a UGRE abrangida, as situações em que o empreendimento, ele acaba extrapolando, né, e avançando para outra unidade de gerenciamento de recursos hídricos. Se isso acontece, é importante que vocês nos informem aqui, porque muitas vezes, no momento da análise do projeto, nós temos que ficar fazendo essa análise, e há condições que esse empreendimento pode ser financiado, mesmo que ele vá beneficiar, que ele extrapole para outra UGRE ou não. Então, é importante que vocês informem aqui, tá? Aqui, só identificar, né, a documentação que vocês apresentaram, lembrando que daí vocês precisam consultar o MPO, olhar os anexos do MPO para verificar e a deliberação, principalmente a deliberação 101, já que a gente ainda está na etapa de submissão dos projetos, né, olhar a deliberação do Comitê de Bacia do Alto Tietê, número 101, de 2020, que é essa deliberação de critérios de segunda chamada, para identificar aqui quais documentos vocês precisam entregar, né, além da ficha resumo do termo de referência da planilha orçamentária e do cronograma físico-financeiros, dependendo da característica do seu empreendimento, há outros documentos aqui que precisam ser entregues. Uma coisa também bastante importante, as informações elas devem ser coerentes, né, então quando vocês forem trabalhar com a ficha, aliás, com o cronograma físico-financeiro e com a planilha orçamentária, os valores pleiteados junto ao FEIDRO e a contrapartida, obviamente, devem ser coerentes com os valores que constam aqui, né? Então, tome esse cuidado, porque às vezes fica alguma fórmula, alguma equação com alguma falha lá no cronograma físico-financeiro e na planilha orçamentária, e aí os valores eles acabam ficando discrepantes. Aqui só para essas informações, o responsável técnico pela obra, e essa declaração do interessado tem que ser o responsável legal pelo empreendimento, não é o responsável técnico, mas sim o responsável legal pelo empreendimento. Bom, desejamos a todos sucesso na elaboração das propostas, e em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato com o comitê, através desse e-mail, comitê@sp.gov.br, e as perguntas, as dúvidas, elas serão esclarecidas.